Governador, boa noite. O senhor esteve recentemente em Stanford, na Universidade da Califórnia, estudando sobre economia verde, e um dos expoentes era Larry Diamond, que é reconhecidamente um cientista social que estuda e se dedica ao estudo da democracia. É autor, inclusive, do livro O Espírito da Democracia, de 2008. Larry, no ano passado, numa entrevista, disse que os brasileiros, o eleitor brasileiro, está sedento de um centro, né, de um partido de centro, de um candidato de centro que apaixone o eleitor, né, que traga a ele confiança, né, para ele sair dessa polarização que a gente tem nessa questão de a esquerda flertando aí com ditaduras e a direita contestando aí as urnas. Larry falou isso e a gente teve aí em 2022 o pior resultado das urnas do PSDB. O senhor, como presidente do PSDB, como é que o senhor entende esse posicionamento do Diamond e o que o PSDB vai fazer para as próximas eleições? A gente tem que entender, né, Elaine, que acho que a política é muito dinâmica. Vamos falar a verdade, Lula estava preso e muitos entendiam assim, acabou o PT, acabou o Lula, não tem, né, só encerrou esse capítulo e tudo mais. Está aí, voltou a ser presidente da República. Talvez muito, inclusive, por conta das ações de Bolsonaro e da forma como o Bolsonaro tenha conduzido de maneira conflituosa, né, o cenário político. Acho que é bastante presente para as pessoas de que muitos eleitores foram às urnas muito mais votando contra um candidato do que a favor, né, daquele que foi o seu voto, dos dois lados. Tanto gente que votou no Lula, que queria evitar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro, gente que votou no Bolsonaro querendo evitar o Lula. Então, dentro dessa circunstância, dentro do contexto, ficou estreito o caminho para o PSDB, que acabou não tendo nem candidato na última eleição. O que para mim está muito claro é que o caminho do conflito, do confronto, ele produz menos resultados. O Rio Grande do Sul, o estado que eu governo, é um estado que historicamente é polarizado. Está na formação do DNA do gaúcho, né? Talvez por ser zona de disputas lá nos séculos passados entre portugueses e espanhóis, tenha ficado isso um tanto no DNA, né? Chimangos e maragatos, né? A gente tem no nosso DNA essa disputa e uma certa desconfiança, né, entre os grupos políticos e tudo mais. A gente conseguiu criar um ambiente em que a gente não quer dizer que deixou de ter as nossas diferenças. Tem a diferença, tem certamente campos políticos, né, que se antagonizam, mas conseguiu criar um ambiente de respeito. A gente consegue debater as ideias sem querer simplesmente anular um ao outro, atacar um ao outro. Eu costumo dizer que o diálogo é o caminho mais difícil, ao contrário do que as pessoas possam imaginar. Pode parecer para alguns que ser do conflito é mais difícil. Mas não, eu acho que é mais fácil. Eu poderia, como governador, simplesmente lançar as minhas ideias, mandar os projetos para a Assembleia e depois que ela não aprovasse nada, por conta de não ter construído politicamente, eu diria simplesmente, olha, tentei e não me deixaram fazer. O sistema não deixou. Mas não, eu estou governador eleito pela população não para tentar fazer, mas para fazer, para conseguir encaminhar as decisões. E eu preciso entender, eu estou no meio de um tabuleiro que tem uma série de outras peças escolhidas também pela população, os deputados, né, e os prefeitos e forças da sociedade que se organizam e que têm influência, e dentro desse tabuleiro eu preciso me movimentar de forma a conseguir levar as coisas para a direção que eu me comprometi com a população. E, como eu disse, dá trabalho. Tem que sentar, conversar, ouvir, entender as razões do outro, os seus contextos, as suas circunstâncias e às vezes até fazer concessão, e não tem nada de feio nisso. A gente faz concessões dentro da casa da gente. Ora, um relacionamento, um casal, um para o outro, se quiser ser 100% o que é, sem fazer qualquer movimento em direção ao outro, não tem relacionamento que vá durar. Você tem que fazer concessões dentro de casa, né, na família, os pais para os filhos para os pais, né, um casal um para o outro, para poder permitir alguma convivência minimamente harmoniosa sem ser um conflito e um caos absoluto. Se a gente dentro de casa, com as pessoas que a gente mais ama, a gente precisa fazer gestos e concessões, como é que na sociedade de milhões de pessoas a gente vai achar que a gente vai querer impor a forma como a gente pensa aos demais
e exigir que todo mundo pense igual, e quem não pensar é do mal, é canalha, é safado, é isso, é aquilo, e que deve ser extirpado. Sim. Não, eu não acho que seja assim. Acho que a gente tem que entender e respeitar e tentar construir, né, no centro, que é a sua pergunta, como é que a gente consegue construir um caminho. Eu acho que não basta o centro dizer que não é nenhum nem outro. A pessoa não vai votar assim, muito bem, prazer, eu sou o fulano, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro. Tá bem, mas o que você é? É isso que é importante o centro saber comunicar. O que nós pensamos? E o que nós pensamos, eu particularmente, é que não tem que ser uma opção entre ou vai ter um governo menor, mais enxuto, com menos gastos, ou vai ser sensível socialmente, investir em políticas sociais. Tem que ser as duas coisas. Tem que saber fazer um governo que gaste menos com a máquina, mais enxuto, inclusive para poder ter recursos para aplicar com força naquilo que é mais importante, que é, num país que tem um abismo social como o nosso, não tem como dizer que o mercado vai se encarregar de tudo. Não tem como você dizer que assim, abre oportunidades de emprego e as coisas se resolvem. Não, mas tem uma população que já não teve educação, que já ficou para trás, que ficou marginalizada. Se não tiver o Estado ajudando essas pessoas a se inserirem, a promover socialmente, elas vão fazer o que? Não, paciência, vamos esperar a próxima geração. Não existe isso, né? A gente tem que ter uma ação nessa direção.